Olá, gente, tudo bem? Espero que sim, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Satisfação em encontrá-los outra vez, como sempre, né, gente? Muito bem, pessoal. Hoje o nosso foco seria não, é filme de terror. Filme de terror, pessoal? É, filme de terror. Ah, você já tem aqui o lobisomem. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje a respeito de um verdadeiro filme de terror. Aqueles filmes de epidemia, aqueles filmes de transmissão de vírus, tá? Walking Dead, tá certo? Né? Então, pessoal, nós vamos falar hoje a respeito de algo que parece realmente um filme de terror. Um filme de mistério, de passageiro invisível, invisível, tá certo? Indesejado. Um alien microscópico, tá? Gente, imaginem. Sabe imaginar? Imaginem um navio de cruzeiro ancorado lá no sul da Argentina, na região de Ushuaia, perto da Patagônia, recebendo seus turistas, recebendo seus passageiros, recebendo seus tripulantes, num número total de 150. Vamos zarpar. O navio zarpa, aquele navio de cruzeiro bonito, tá certo? É um cruzeiro exploratório, né, como dizem aí. E esse cruzeiro, quando chega esse navio de empresa holandesa, chamado de HV Hondius, bonito nome, hein? HV Hondius, tá? Em pleno oceano, o passageiro, ele começa a se manifestar. Provavelmente ele foi embarcado, desculpa, ele teve o seu embarque nessa região do sul da Argentina, junto com, obviamente, com os tripulantes e passageiros. Ele foi junto. Tá? Invisível que é, microscópico que é, indesejado, ele entrou no navio. E no meio do oceano ele começou a fazer as suas vítimas. Vítimas. 150 pessoas a bordo. Começou a fazer suas vítimas. E no meio do oceano, cujo objetivo, tá certo, de ancorar novamente, era Cabo Verde, noroeste da África. Né? Mas no meio da rota, no meio do destino, em pleno oceano, o passageiro invisível começou a se manifestar. 2, 3 mortos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? Casos confirmados desse passageiro invisível e indesejado. Tá? Professor, para de mistério. Tá bacana o que o senhor tá fazendo, tá legal, parece mesmo um filme de terror. Mas, cara, entra no foco. O que é, afinal? Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar a respeito dos hantavírus. Hantavírus? Exatamente. Puxa vida. E esse hantavírus, ele tem várias cepas, professor? Tem várias cepas. E todas elas atacam o ser humano, fazendo contagem de ser humano por ser humano? Não. O destino foi cruel em colocar como passageiro desse navio, o passageiro desse navio de cruzeiro, 150 pessoas a bordo, a cepa mais perigosa que tem, aquele que é transmitido de pessoa para pessoa, a única por enquanto, tá certo? Hantavírus Andes. Vocês escutaram falar desse caso? Com certeza vocês escutaram falar desse caso. O que aconteceu? Passou na televisão e tudo mais. Não é verdade? Sim. E o nosso foco de hoje é o hantavírus Andes. Só que nós vamos fazer um apanhado geral para depois a gente entrar diretamente nele. Tá certo? Os hantavírus, tá certo? A hantaviriose. O hantavírus Andes que está dentro aí.
É uma doença viral? Sim. É infecciosa? Sim. Posso dizer que é uma zoonose? Pode. É uma doença viral transmitida por um vírus de DNA envelopado, tá certo? E esse hantavírus, pessoal, ele foi nomeado hantavírus, esse grupo hantavírus, porque ele foi descoberto pela primeira vez na Coreia, perto do rio Hantan. Rio Hantan, hantavírus. Ok? É uma doença resultante de um equilíbrio ecológico global agressivo? Sim. Como está acontecendo? Vocês veem. A destruição do meio ambiente, a destruição das matas, a queimada das matas, a destruição do meio, né, do bioma, tudo isso leva ao que? A migração desses animais mais próximo cada vez mais do homem. Infelizmente está acontecendo isso, a gente vê isso aí, está acontecendo mesmo, não só aqui no Brasil, mas em todo lugar. Vocês não viram na televisão na semana passada? Região do Pantanal, Mato Grosso, Campo Grande, onças no quintal, onças no banheiro, jararacas em plena casa, jararacas debaixo da cama, escorpiões atacando. Aqui em São Paulo, onda de escorpião amarelo, tá certo? Pássaros então, gaviões na janela. Então, pessoal, o que acontece? Há o desequilíbrio do meio ambiente, infelizmente, tá certo? E existe o contágio por zoonose desses animais na zona urbana. Não é verdade? E os hantavírus exatamente é isso, roedores. Roedores que migram fazendo contato, tá certo? O rato do mato, o rato da taquara. Você tem os ratos, no caso, urbanos, as ratazanas, os camundongos, entre outras doenças, como a leptospirose, né? A peste negra que atacou a Idade Média, né? O rato do arrozal. Quer dizer que existem vários tipos de roedores que transmitem, às vezes, um tipo diferente do que? De hantavírus. Ok? Então, de forma geral, pessoal, é isso. Né? É uma causa ecológica, é o contato por zoonose. É uma doença viral como todo vírus, existe aquela característica geral do vírus que você já conhece. É uma polêmica a classificação viral, por um lado é servil, do outro lado não é. Mas uma coisa é certa, tem DNA e RNA. Esse é um retrovírus, os hantavírus são retrovírus, porque eles possuem o RNA envelopado dentro deles, não o DNA. Né? Agentes infecciosos, né? É uma doença viral causada por hantavírus, né? E de alta mortalidade. Aqui no Brasil a gente tem mais ou menos aí, tá certo? Identificados no Brasil 8 variantes desse vírus, 8 cepas desse vírus, tá certo? Biologicamente falando, o gênero, né, dos hantavírus é ortorrantavírus, que inclui todos os hantavírus. Todos eles, que causam doenças em humanos. E a família biológica deles é a família Hantaviridae. Tá certo? Existem mais ou menos, pessoal, 24 tipos, 24 espécies desses hantavírus, tá certo? E distribuídos. Existe o Newark vírus, existe o Seul vírus, existe o Tula vírus, existe um monte. E, principalmente, o único que é transmitido de ser humano por ser humano, tá certo? O hantavírus Andes, né? Foi descoberto lá na Cordilheira dos Andes, ou próximo da Cordilheira dos Andes, né? Recebendo esse nome então, tá certo? Bom, como vocês sabem, o professor ele gosta de fazer não esqueça que a nossa meta, o nosso foco, o nosso norte é o hantavírus Andes, tá certo? Mas eu estou fazendo um apanhado geral para a gente ver que não existe só ele, existem várias cepas, distribuído, mais de 24 espécies, ou para mais, tá? Mas o único que ataca ser humano para ser humano é o Andes, tá certo? Ô professor, vai logo, tá interessante, calma, peraí, vamos com calma aí, tá certo? Deixa eu me arrumar aqui, minha bigode tá bom? O cabelo tá legal também? Barba tá boa? Então vamos lá.
brincando e aprendendo. Sempre foi assim com o professor, lembra? Lembra? Muito bem. Pessoal histórico. A descoberta dos hantavírus foi por volta de 1950 pelo médico coreano chamado Dr. Lee Woo-wang, tá certo? E esse o hantavírus, tá certo? Principalmente o síndrome hemorrágica de febre respiratória, né, chamado de HFRS, atacou muitos soldados coreanos na Guerra da Coreia em 1950. Tá? E o Dr. Lee descobriu isso. Muito bem. E os créditos são deles, tá certo? Em 1978, na Coreia do Sul, foi isolado pela primeira vez o vírus perto do Yuhantan. Por isso que foi chamado, tá certo? Hantavírus. Tá? E responsável pelo surto da Guerra da Coreia, né, pessoal? Tá bom? Muito bem. Em 1982, a Organização Mundial de Saúde, tá, deu o nome definitivo para HFRS, Síndrome Hemorrágica com Febre Respiratória. Essas abreviações, pessoal, às vezes aparecem, mas geralmente aparece com o nome direitinho, né? Como esse, né? HFRS, né? Síndrome Hemorrágica com Febre Respiratória. São cepas. Cepas são variantes dos hantavírus, né? Em 1987, os hantavírus foram classificados pela primeira vez dentro do gênero, tá certo? Né? Os hantavírus. Os hantavírus foram classificados pela primeira vez dentro desse gênero, tá certo? Né? Isso foi por volta de 1987, o gênero hantavírus. Em 1993, um surto de hantavírus, pessoal, né? Síndrome pulmonar hemorrágica, cara, síndrome pulmonar hemorrágica, né? Nos Estados Unidos, na região de Três Cantos, tá? Então, existem essas datas, e essas datas estão relacionadas com fatos importantes, né? 1950, 1978, 1982, aí depois você tem 1987 e 1983, né? A cepa que é causada síndrome respiratória, né? E pulmonar hemorrágica, tá certo? Bom, em termos globais, pessoal, em termos de mundo, né? China, Coreia, Rússia, no caso, e Europa Ocidental, eles possuem aquela cepa que causa a síndrome respiratória hemorrágica com febre, né? Febre hemorrágica. Esses e o resto do mundo, né? Aqui no Brasil, na América do Sul, existem 8 variantes, tá certo? Que causam síndrome pulmonar por hantavírus, tá certo? Aqui no Brasil, 8 variantes, certo? Só para ilustrar a aula, pessoal, a gente pode comentar que os hantavírus são encontrados naturalmente em roedores, como o professor já falou, causando uma infecção persistente e às vezes assintomática. O indivíduo, quando está limpando, varrendo um porão, varrendo um quintal, varrendo um quarto de ambiente fechado, não tem a presença de roedores, né? Varrendo as suas excretas, varrendo, por exemplo, a região de urina, excretas, aquele aerosol que fica suspenso no ar, o indivíduo respira, tá certo? Isso é importante em termos de contaminação, os aerosóis. Tá? Além disso, a contaminação por alimentos também é importante, a contaminação de arranhões por esses animais, por esses roedores, mordida por esses animais, tudo isso leva a um contágio, a uma transmissão bem interessante e bem acentuada, né? A variação de temperatura, pessoal, com chuva, umidade do ar, tudo isso leva a um contágio, uma variação de contágio, uma transmissão bem acentuada também, tá certo? Ok? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vimos apenas o que? Nós vimos os hantavírus, falamos um pouquinho a respeito da origem desse contágio atual do hantavírus antes, através do navio, falamos um pouquinho a respeito de histórico, a respeito, né? Uma pequena parte a respeito do histórico dos hantavírus,
1950, 1978, 1982, 1987, 1993, alguma coisinha referente a tudo isso, tá? Só para ilustrar a aula. Falamos também a respeito do contágio, principalmente por aerosóis, onde você está varrendo, você está limpando, você fica inspirando, né? A excreção dos roedores. E outra coisa, pelos alimentos contaminados, pelas mordidas e arranhões que podem acontecer. No meio de transmissão dos hantavírus. Inclusive do hantavírus, o quê? Hantavírus Andes, que é o nosso foco nas próximas aulas. Tá bom? Na próxima aula nós vamos falar a respeito especialmente do hantavírus Andes, que engloba os hantavírus também, tá certo? Os sintomas, o tratamento, o diagnóstico, a profilaxia a respeito e tudo isso. Tá ok? Tá bom? Ficou mais ou menos claro, pessoal? Espero que sim, certo? Então, é interessante você guardar isso? Sim. Porque você está falando do quê? Você está falando das consequências de um desequilíbrio ecológico a nível mundial, dos biomas e ecossistemas, como também você está falando a respeito, pessoal, de uma atividade de um patógeno extremamente agressivo que entra no clube da superbactéria e do superfungo, tá? Da bactéria KPC e entra lá no fungo também, né, pessoal? Aquele fungo resistente que não existe até medicamento para ser utilizado a respeito, tá certo? Se você quiser saber mais a respeito de superfungo, existem as aulas do professor que já está disponível aí, você comenta, você olha, você vê, né, algumas informações a mais para você, tá bom? Ok? Um grande abraço para você, tudo de bom para você, juízo, estudem, e passe as aulas do professor para os seus colegas aí que estão interessados em fazer um esquema de estudo, um planejamento de estudo visando o Enem e o vestibular. Tá bom? Grande beijo do professor, grande abraço para você, para sua família, para seus amigos e vai Corinthians. Tchau, gente. Grande abraço.